nossa série. Estamos hoje na quinta mensagem, de 8, estamos já caminhando passamos da metade, caminhando para o final dela. Macários, o segredo da real felicidade. Temos falado sobre felicidade, sobre esta coisa que a gente tanto quer, que as pessoas tanto querem. Este sentimento de bem-estar, que a gente já falou um pouquinho dela, já tem conversado um pouquinho sobre ela. Mas eu queria começar essa mensagem de hoje falando que há uma busca incessante por isto nos dias de hoje. Eu estava lendo e vendo que há uma pesquisa que já foi feita por 76 anos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma pesquisa que tem sido feita já há 76 anos. E a pergunta que esta pesquisa quer responder é: o que realmente nos faz felizes na vida? Este pesquisador, o Robert Waldinger, já é o quarto diretor do estudo, que começou há mais de 7 décadas, o estudo mais longo sobre a felicidade. É interessante que as pessoas estão querendo descobrir qual é o segredo da felicidade. É interessante também que esse estudo, que começou lá em 1938, ele analisou 700 rapazes, entre estudantes da universidade e também entre moradores do bairro pobre dos bairros pobres de Boston. E aí o Robert Waldinger, ele traz o estudo, é claro, ele tem vários desdobramentos, mas ele resume dizendo o seguinte: há muitas conclusões deste estudo, mas o fundamental que ouvimos uma vez ou outra é que importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Interessante isso. Interessante perceber que há estudos acadêmicos que têm chegado a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, que a felicidade ela não depende das coisas que temos, que ela não depende necessariamente do quanto de dinheiro nós temos, do sucesso profissional que nós conquistamos, de coisas que nós conquistamos. Mas interessante perceber que esta pesquisa, ela nos fala de que a felicidade ela está relacionada aos relacionamentos, à família, às coisas que nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. É interessante pensar isto. A gente tem visto ao longo desses domingos que Jesus fala sobre isso, que já há 2000 anos atrás Jesus falava sobre felicidade. É justamente o sentido desta palavra Macários, que está lá no Sermão do Monte, que é esse texto que nós temos estudado. Esta palavra que não há uma tradução muito exata no português, A gente tem esse problema, o grego, muitas palavras elas não têm uma tradução exata, mas que quer dizer feliz, muito feliz, felicíssimo. E nós temos visto aqui que Jesus tem ensinado qual é o sentido, o real segredo da felicidade. Já vimos aqui que no Sermão do Monte Jesus falou que são felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que reconhecem que nada são, que nada têm diante de Deus. Vimos aqui que Jesus nos ensina que felizes são aqueles que choram. Aqueles que, reconhecendo que nada têm diante do Senhor, olham para si e se veem assim pecadores, falhos. E por isso se entristecem e choram. É interessante essa palavra de Jesus, Felizes são aqueles que se entristecem. Parece algo, um paradoxo, parece algo contraditório, mas é isso mesmo que Jesus está ensinando. Felizes são aqueles que olham para si e veem o seu pecado e se entristecem por causa deles. Esses serão consolados. Felizes são os mansos. Não são felizes aqueles que se enchem
do desejo de conquistar e que passam por cima de qualquer pessoa para serem bem-sucedidos. Não, felizes, Jesus está dizendo, felizes aqueles que confiam no Senhor e entregam as suas questões a Ele. Não falamos daquele que deixa todo mundo fazer o que quer, não é isso que se trata manso. Mas o manso é aquele que faz o que pode fazer, que busca onde pode buscar, mas que chegando então ao limite para não pecar, para não ir além daquilo que ele deve ir, ele entrega nas mãos do Senhor. Nós vimos semana passada que esses são aqueles que têm fome e sede de justiça. E a gente viu semana passada que a justiça de Deus, ela se manifesta pela misericórdia, pela pureza de coração e pela pacificação, que são as bem-aventuranças seguintes. E hoje então a gente chega nesta quinta bem-aventurança. Bem-aventurados, lê comigo. Bem-aventurados. Eu tenho falado para os irmãos que este sermão é um tapa na minha cara. Todo dia que eu estou estudando ele, estou me preparando, eu estou olhando para mim, percebendo o quanto eu preciso do Senhor, quanto eu preciso da graça do Senhor. Porque de fato, irmãos, aqui também há um problema que a gente vive, uma dificuldade que nós temos de sermos misericordiosos, de termos misericórdia, de olharmos para o outro com misericórdia. Mas o Senhor Jesus está dizendo, são felizes aqueles que são misericordiosos, porque esses que são misericordiosos, eles alcançarão, eles obterão misericórdia. E nós vimos na semana passada, irmãos, que há uma simetria e uma progressão nessas bem-aventuranças. As primeiras três bem-aventuranças, elas falam, ou elas antes, para a gente não perder aqui o fio da meada, né? Nosso tema hoje é a felicidade do misericordioso. E para a gente não perder também o fio da meada, a gente vai tentar responder algumas perguntas. Primeiro, de onde vem essa misericórdia? Qual é a fonte da misericórdia? A gente vai tentar também responder a pergunta do que é misericórdia. O que significa isso que Jesus falou? Bem-aventurados misericordiosos. E finalmente a gente vai tentar entender se a misericórdia de Deus é causada pela nossa misericórdia. Afinal de contas, ele diz o seguinte: são felizes os misericordiosos, porque eles, sendo misericordiosos, recebem misericórdia. E fica parecendo que uma coisa depende da outra, ou seja, para nós sermos alvo da misericórdia de Deus, nós temos que ser misericordiosos. E a gente vai então entender e buscar entender isso bem tranquilamente. Então, a primeira lição, ou o primeiro ponto da nossa mensagem é a fonte da misericórdia. Qual é a fonte da misericórdia? De onde vem a misericórdia? E aqui é bem tranquilo, a gente vai entender isso muito, muito tranquilamente. Mas eu quero lembrar primeiro, e agora sim, dessa simetria e progressão nas bem-aventuranças. A gente falou semana passada, as primeiras 3 bem-aventuranças que nós já vimos, falam de um vazio, falam de uma falta. Pobres em espírito, aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a Deus. Eles olham para si e veem o pecado que tem dentro deles, o pecado que há no mundo, e eles choram. Eles, por conta disso, percebem que precisam ser mansos, ou seja, não podem agir devolvendo na mesma moeda, devolvendo o mal com o mal no mundo pecador como este. Precisam colocar e entregar ao Senhor as suas causas. E eles têm fome e sede de justiça. 4ª bem-aventurança. Eles têm fome e sede de justiça, primeiramente estando vazio para serem cheios da justiça de Deus, na obra de Cristo Jesus, que justifica o pecador, que reconhece a sua condição, mas também eles têm fome e sede de justiça para transbordarem da justiça e vivê-la na sua relação com o próximo. Ou seja, serem agentes de misericórdia, serem agentes de terem um coração puro e serem também agentes da paz. E aí, a 8ª bem-aventurança, porque eles agem assim, eles serão perseguidos por causa da justiça.
porque o mundo não consegue lidar com gente misericordiosa, o mundo não consegue lidar com gente de coração limpa, o mundo não consegue lidar com gente pacificadora, como fizeram com Jesus e fizeram com os discípulos. Vão perseguir aqueles que forem assim. Então aqui, hoje, nós iniciamos essa segunda parte dessa sequência, né? A segunda parte, a quinta e a sétima bem-aventurança, né? Ele se enche de misericórdia de Deus, arrependido pelo pecado, busca ser limpo de coração e confiando na justiça de Deus, não exige, além do que sabe que o Senhor já lhe deu, e torna-se um pacificador. Então essa primeira questão é bem simples. Essa primeira pergunta: qual é a fonte da misericórdia? De onde vem a misericórdia? De onde vem esta misericórdia da qual nós nos enchemos e que nós então passamos a exercer? Ela é fruto de uma alma que tem sede de Deus, sede de ser misericordioso para consigo, mas também para com o outro. Nós temos sede da justiça de Deus, ou seja, da misericórdia de Deus para conosco. E quando nós somos alvo da misericórdia de Deus, esta misericórdia nos enche, e nós então somos misericordiosos para com os outros. Então, irmãos, a misericórdia brota da misericórdia. A misericórdia é fruto da misericórdia. A nossa misericórdia é fruto da misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia para com o outro nasce da misericórdia de Deus para conosco. Porque Deus foi misericordioso para conosco, nós somos chamados a sermos misericordiosos para com as outras pessoas. Você percebe que a misericórdia não depende daquele a quem somos, ou para quem somos misericordiosos? Você reconhece que a fonte da misericórdia não é o bem do outro. Nós não somos misericordiosos porque o outro fez alguma coisa boa para nós, mas somos misericordiosos porque fomos alvos da misericórdia de Deus. Portanto, irmãos, a chave para nos tornarmos misericordiosos está sendo construída aqui. Somos destituídos de orgulho ao reconhecermos a nossa pobreza. Percebam aqui essa ligação causal entre as bem-aventuranças. Somos destituídos de orgulho ao reconhecermos a nossa pobreza. Nos quebrantamos e choramos diante de Deus. Mansamente nos rendemos à vontade de Deus. Daí temos sede, temos fome da justiça de Deus que se manifesta em nós pela obra misericordiosa de Deus em Cristo Jesus. E agora eu, cheio da misericórdia de Deus que foi realizada na cruz do Calvário, eu sou chamado a exercer misericórdia nas minhas relações. Porque tudo o que somos e temos provém da misericórdia de Deus. O que sou, o que tenho, sem exceção, não somente a minha salvação, mas aquilo que sou, as coisas que conquistei, a minha vida, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus. Então, se você quer se tornar um homem, uma mulher misericordiosa, o que você deveria fazer? Você deve cultivar essa visão e esta convicção. Tudo que sou, eu sou por causa da graça de Deus. Toda alegria ou tristeza que tenho, toda riqueza ou pobreza que tenho, toda saúde e doença, toda virtude ou desventura, tudo isso é obra da soberania e merecida misericórdia de Deus. Porque, irmãos, olha só e repara e pensa bem nisto. Até o mal, entre aspas, que nós recebemos, está aquém daquilo que nós mereceríamos. Até a doença que nós contraímos, até o problema financeiro que nós temos, e qualquer outra coisa que você possa considerar como um mal na sua vida, é muito menor do que o mal que nós mereceríamos por causa do nosso pecado. Por isso que Paulo está dizendo lá, dá graça em tudo. Agradece a Deus por tudo. Porque mesmo aquela coisa que você não gostaria que acontecesse, ela ainda é graça de Deus. Porque nós merecíamos a morte. Nós merecemos muito menos do que nós temos. Então a fome de misericórdia é a própria misericórdia de Deus, que se revela na alma pobre, quebrantada, humilde, que se vê faminta de Deus. Mas algo importante a dizer é que a fome, irmãos, não é algo que nós decidimos ter. Preste atenção nisso aqui,
Porque muita gente pensa o evangelho dessa maneira. E muita gente ouve estas palavras com essa mentalidade. Então eu vou decidir fazer isto hoje. Então eu vou agora repetir isto todas as manhãs, porque eu vou ser uma pessoa misericordiosa. Não se trata disso. O evangelho não se trata de regras, de regrinhas que você pega e você passa então a buscar cumprir. Né? Então, entenda o seguinte: as bem-aventuranças não devem ser vistas como sentimentos que devo buscar pela minha própria determinação pessoal. Não. Todas essas características brotam no coração do cidadão do reino do céu. Todas essas características que são dons espirituais, não são características de personalidade. Isso é importante dizer, porque você diz assim: eu sou mais o pacificador. Não, eu sou mais o que tem fome e sede de justiça. Não, não se trata disso, não se trata de personalidade. Estamos falando aqui de características dos cidadãos do reino dos céus. Características que não são adquiridas pela nossa força, pelo nosso desempenho. Entendam isso, porque muita gente prega isso por aí, dizendo assim: você vai conseguir ser misericordioso se você determinar na sua vida isso. Não, a misericórdia brota de dentro para fora, no coração daquele que foi alvo da misericórdia do Senhor Jesus. Olha o que diz Martin Lloyd-Jones, no seu livro sobre as bem-aventuranças. Ele diz o seguinte: não devo conceber a minha pessoa como um homem natural, que esteja procurando controlar as suas atitudes e tentando ser um crente de diversas maneiras. Não é isso. Porque muitas vezes a gente tenta ser isso. Quer controlar como a gente age e quer ser um crente de diversas maneiras através da nossa força. Ele diz: não, mas o Espírito me controla desde o próprio centro da minha vida, dirigindo a própria fonte do meu ser, o manancial de onde brotam todas as minhas atividades. É Deus quem gera no coração do pecador, que reconhece que é pecador e que reconhece que é pobre e que experimenta a salvação e a misericórdia de Deus. Deus faz brotar de dentro do coração um manancial de misericórdia. É assim que acontece no coração do cidadão do reino dos céus. Em outras palavras, não é resultado de determinação pessoal, mas de transformação real e profunda, que muda o homem de dentro para fora. É isso que Jesus está querendo fazer com a gente aqui. É isso que Jesus está querendo fazer comigo aqui, quando eu estudo esta palavra, que eu entenda e perceba que brota de dentro de mim essa transformação. Então, primeiro, a fonte da misericórdia é a misericórdia de Deus, porque Ele teve misericórdia de mim quando eu olho para a cruz vazia que era minha e percebo que Ele morreu no meu lugar, porque teve misericórdia de mim. Esta é a misericórdia que deve inundar o meu coração e me tornar misericordioso. Mas o que é misericórdia? O que é misericórdia? O que significa ser misericordioso? Essa também é uma questão importante. E preste atenção nisso. Porque a própria Bíblia nos ensina, e a gente tem falado sobre isso, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, para a gente entender o que é ser misericordioso, segundo o que Jesus ensina, e com a ênfase que intenta dar, vamos buscar em alguns textos, tanto o que não é misericórdia e o que é misericórdia. Vamos usar aqui um contraste. Primeiro, o que é misericórdia? Vamos ver o que não é misericórdia. Eu quero convidar você a olharmos esse texto de Mateus 9, 10 a 13. O texto diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com pecadores e publicanos? Está entendendo aqui o ambiente? Jesus está comendo com publicanos, que eram traidores, eram homens extremamente corruptos, e com pecadores, com gente mal vista na sociedade.
Jesus está comendo com eles. Os fariseus, os grandes santarrões do templo, daquele tempo, chegam para os discípulos e falam: por que o mestre de vocês está comendo com esse pessoal aí? Jesus ouviu, né? Jesus tinha ouvido bom. E Jesus disse o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele dá um passo fora e diz assim, ó: vão aprender o que significa isso, que foi dito lá no Antigo Testamento. O quê? O quê, irmãos? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois não vim para chamar justos, mas pecadores. Perceba o seguinte: Jesus vê nos pecadores pessoas doentes, pessoas que precisam de um médico. Os publicanos, por exemplo, eram homens corruptos, homens mal vistos na sociedade por causa da sua corrupção, homens que roubavam, que cobravam o imposto que era devido ao Império Romano, e não só aquilo que era devido, mas cobravam a mais, enriqueciam-se com a opressão e o roubo do dinheiro de gente pobre, gente lastimável, gente de péssima qualidade. Jesus estava com esses homens publicanos, comendo com eles. Jesus quer curá-los. Jesus, que deveria ser nosso modelo, quer estar ao lado desses homens doentes, para lhes apresentar o único remédio eficaz para tal mal, o Evangelho. No entanto, irmãos, a mente dos fariseus está voltada para a lei cerimonial judaica. E na lei cerimonial judaica, comer com pecadores é impureza, inaceitável, segundo a tradição deles. Seres humanos doentes e se perdendo. Mas o que aqueles homens enxergam é a vulgaridade religiosa. São essas coisas pequenas da religião, coisas menos importantes. E eles diziam: Jesus não se purificou, Jesus não observou a lei cerimonial, Jesus se assenta com os pecadores. E Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que se prendem a essas vulgaridades religiosas não conseguem ser misericordiosos. As pessoas que se prendem a essas leis cerimoniais, essas coisas pequenas, não conseguem ser misericordiosas. Um outro texto em que Jesus fala isso é Mateus 23, de 23 a 24. Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E Jesus então chama eles guias cegos. Vocês com um mosquito engolem o camelo. Qual o oposto da misericórdia? Nessas palavras de Jesus, irmãos, é gastar todas as nossas energias para coar mosquitos, nos prendendo a coisas pequenas e insignificantes, e deixando de lado coisas importantes, exercer justiça, exercer misericórdia. É isso que Jesus está dizendo para essas pessoas. Vocês perdem tempo. E aqui vamos fazer uma autocrítica nossa. Vocês perdem tempo com reuniões improdutivas. Vocês perdem tempo com discussões e com brigas políticas, com discussões teológicas que não acrescentam em nada. Vocês perdem tempo e energia com essas coisas pequenas e vocês deixam de fazer aquilo que vocês deveriam fazer: exercer justiça, exercer misericórdia. É o que Jesus está dizendo e está ensinando a essas pessoas aqui. Sejamos honestos, irmãos. Nós, crentes, pessoas religiosas, nós somos mestres em gastar as nossas energias nessas vulgaridades, esquecendo-nos da misericórdia. Sejamos honestos, que muitas vezes a estrutura, que é muito necessário e importante, nos impede de nós, então, sermos misericordiosos.
Por isso que nós temos que estar reavaliando ao tempo todo. Perdemos tempo com vulgaridades, deixamos de fazer aquilo que de fato importa, exercer misericórdia. Um último texto para a gente entender o que é misericórdia é essa famosa parábola, a parábola do bom samaritano. A gente não vai ler ela toda, que ela é grande, está no Lucas 10, 29 a 37, mas vamos listar 4 dimensões da misericórdia nessa parábola, e onde há um encaixe entre esses 2 textos que já lemos e este agora que o Senhor Jesus contou, uma história, falando de um homem que vinha pela estrada, e ele foi abordado por um ladrão, e ele foi alvo de violência, foi assaltado e foi deixado semi-morto à beira do caminho. E o texto diz o seguinte, algumas coisas interessantes. Primeiro, o que o texto ensina é o seguinte: a misericórdia daquele que não se apega, a misericórdia é a misericórdia daquele que não se apega às vulgaridades religiosas e enxerga a desgraça do outro. Porque o texto diz que passou ali um samaritano, que estando de viagem chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Mas antes disso, Jesus fala de outras pessoas que passaram ali antes. Quem foram, irmãos? Está no versículo 32 e 31 e 32. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Passou de largo. O sacerdote e o levita eram os religiosos. Sabe por que eles passaram direto? Porque eles estavam ocupados com o serviço religioso. Porque tinha hora de chegar no culto. Porque tinha que participar da reunião. Tinha o ensaio do coral e não podia perder o ensaio do coral, não podia chegar atrasado. E passa pelo homem semi-morto e passam direto. Mas um samaritano não. A pergunta é: por que esses homens têm essa atitude? Porque eles estavam presos a vulgaridades religiosas. E a gente sabe muito bem o que é isso, essas coisas de igreja que acabam roubando a nossa energia e impedem de vermos a desgraça do outro, coisa que o samaritano viu. Portanto, misericórdia como esta que o Senhor Jesus teve por nós, que é a fonte da misericórdia, é a misericórdia daquele que não se apega às vulgaridades religiosas, e enxerga a desgraça do outro e entende que ele é chamado para, sobretudo, ser misericordioso e abençoar aquele que está necessitado e sofrendo. O texto também nos mostra que essa misericórdia é a misericórdia que reage com o coração compassivo. No mesmo texto diz que este samaritano estava de viagem, tinha também compromissos, mas ele chegou onde estava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Como nós temos vivido um tempo em que nós temos tido muita dificuldade, irmãos, de termos piedade das pessoas, de sermos compassivos, de termos misericórdia, ou seja, de colocarmos o nosso coração na desgraça do outro. Como nós vivemos um tempo de individualismo, de egoísmo, em que nós vivemos a nossa vida para nós mesmos e tapamos os nossos olhos para as dificuldades daqueles que estão ao nosso redor. Como nós vivemos uma sociedade de indiferença, de individualismo e egocentrismo, que está focada e fechada nos nossos projetos pessoais, nos nossos projetos de consumo, nos nossos projetos de realização profissional. E a gente acha que a gente vai ser feliz vivendo assim. Jesus está dizendo não. Felizes são os misericordiosos. A palavra de Jesus é um tapa na nossa cara, porque a nossa tendência natural é acharmos que a felicidade é nos fecharmos. Para a gente... para a gente dar vazão a todas as nossas necessidades pessoais, projetos pessoais. Não que sejam errados, não que não sejam bons, mas quando nós vivemos só para isso, sim, o Senhor nos chama a mudarmos a nossa postura,
a sermos piedosos, a termos misericórdia, a não fecharmos os olhos para aqueles que sofrem, a percebermos que podemos ser misericordiosos, devemos ser misericordiosos. A misericórdia, essa misericórdia que o samaritano mostra aqui, ela reage com atitudes concretas para o alívio do sofrimento do outro. Sabe, aquele homem não ficou somente ali, com piedade, mas ele toma atitude, mas ele dá de si, mas ele dá de si mesmo. O texto diz que aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E ainda no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ele viu, ele se compadeceu e ele agiu. Isso é misericórdia. Irmãos, mas nós estamos tão fechados e tão focados nas nossas próprias necessidades. Temos tido dificuldade de nos doar, de doar o dinheiro, de doar o tempo. A gente não quer nem muita conversa, a gente não quer nem aprofundar relacionamento, sabe por quê? Porque isso traz problema. E a gente passa de largo, sim, irmãos, nos nossos relacionamentos, porque a gente não quer envolvimento. Sabe por que envolvimento gera problema? A gente tem que dar o nosso animal, a gente tem que perder tempo, a gente tem que dar 2 denários, a gente tem que voltar no dia seguinte. Mas a misericórdia reage com atitudes concretas para o alívio do sofrimento do outro. Mas esse ensinamento contracultural e tapa na cara de Jesus não termina aqui, irmãos, porque a misericórdia age mesmo quando o que sofre é seu inimigo. Você estava achando que estava ruim para você? Piorou. Estava ruim para a gente, piorou. Porque você sabe quem é o samaritano e o judeu. Você sabe qual é a dificuldade que existe, a inimizade que existe entre esses 2 povos. Você sabe que o judeu via o samaritano como um povo impuro. Por quê? Porque eles foram, eles eram um povo misturado, miscigenado. Após a conquista assíria, os assírios misturavam os povos, as culturas, as religiões. Os judeus não gostavam dos samaritanos, os samaritanos não gostavam dos judeus. Eles tinham uma rixa religiosa. E os samaritanos diziam que é Gerizim, lugar da adoração. Os judeus não, é em Jerusalém. Judeus, quando tinham que ir mais para o norte, eles passavam por fora de Samaria, para não entrar em Samaria, porque Samaria é um lugar de gente impura. O samaritano age para ajudar alguém que o odiava. O misericordioso age mesmo em favor daqueles que o odeiam. Isso é misericórdia, irmãos, e essa deve ser a atitude de um cidadão do reino dos céus. Mas nós vivemos um tempo em que nós odiamos as pessoas. Nós vivemos um tempo que nós pronunciamos palavras pesadíssimas contra as pessoas, que nós desejamos a morte das pessoas. Nós vivemos um tempo de ódio. E Jesus está dizendo o seguinte: misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é você amar e agir e ir em favor daquele que te odeia. Isso é misericórdia. Então veja como essa parábola traz à tona o mesmo assunto dos demais versículos. Quero que demonstre misericórdia e não sacrifício. Façam assim, é o que Jesus falou naquele primeiro texto. O sacerdote e o levita são estes que representam o formalismo religioso, a tradição religiosa, a ortodoxia fria e sem amor. São esses. Então preste atenção e tomem esse alerta. Porque Jesus usa religiosos como os paradigmas daquilo que não é misericórdia, neste texto. Parece que ele quer nos ensinar o seguinte, que nós crentes devemos estar atentos, irmãos, ao quanto estamos apegados às engrenagens religiosas,
as estruturas institucionais, porque parece que isso tem o poder de sutilmente nos afastar de exercermos misericórdia. Então, cuidado com o ativismo religioso. Quanto mais nos afundamos no ativismo religioso, menos temos condição de exercer misericórdia. Temos menos olhos para os que sofrem. Então, pensando na nossa questão sobre o que é a misericórdia, percebemos que a misericórdia é essa capacidade de ver, de me compadecer por aquele que sofre, de ter atitudes concretas que abençoem aquele que sofre, mesmo que isso me custe alguma coisa. Isso deve ser exercido mesmo àqueles que nos odeiam, mesmo aos nossos inimigos, mesmo àqueles que nós consideramos que não são dignos. Nós devemos agir com misericórdia. Sempre lembrando que as vulgaridades, tanto religiosas como seculares, e aqui eu amplio esse alcance, porque as vulgaridades religiosas nos afastam da misericórdia, mas também as vulgaridades seculares nos afastam da misericórdia. O nosso conforto, a nossa alienação em nossos projetos pessoais, o nosso individualismo, o nosso egoísmo, nos afastam de uma vida misericordiosa. Tudo isso nos impede de exercer a misericórdia. Para a gente finalizar, trouxe aqui uma frase de uma mulher misericordiosa da história da igreja, Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseira. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedora, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesta e franca, as pessoas podem enganá-la. Seja franca e honesta a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. E preste atenção. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as pessoas. Eu sou misericordioso porque Deus é a fonte da misericórdia. E eu sou misericordioso porque Ele foi misericordioso comigo. Não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com esta relação minha com Deus. Eu faço para a glória de Deus. Eu sou misericordioso com aquele que me odeia, para a glória de Deus. É assim que a gente precisa agir. É assim que a gente precisa viver. Para a gente fechar. Quanto à promessa, ser misericordioso para receber misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque, e a gente pode pensar, porque se a gente for misericordioso, a gente vai receber misericórdia. Não, não é isso, irmãos, porque se a salvação é pela graça e não pelas obras, por que Jesus parece dizer que a misericórdia será manifesta somente àqueles que foram misericordiosos? Não, a misericórdia é sempre imerecida. Uma misericórdia merecida é uma contradição. A misericórdia é sempre algo que eu não mereço. Misericórdia diz respeito a algo não merecido. Aquilo que é merecido é o salário. E o salário que nós merecemos era o quê, irmãos? De Deus. O salário do pecado era? Ele nos deu vida na sua misericórdia. Qualquer outra coisa que nós recebemos do Senhor é sinal da sua misericórdia. Então o que Jesus está ensinando aqui, quando Ele diz isso, e aqui mais uma vez nós temos voltado a isso recorrentemente, aqui temos esse caráter presente e futuro das promessas de Deus. O caráter presente diz respeito ao reino que já está entre nós, o caráter futuro diz respeito ao reino que vai se consumar, ou quando a gente morrer, ou quando Jesus Cristo voltar. Então há esse caráter do já e ainda não.
do reino de Deus, o reino que está presente, mas o reino que será planificado no porvir. O consolo já é para agora, mas o consolo pleno é na eternidade. O Paráclito já está conosco, nos consolando, mas a gente ainda chora. A gente não vai chorar mais na eternidade. O que acontece aqui, irmãos, é que nós já recebemos a misericórdia do Senhor quando reconhecemos que somos pobres, quando choramos e nos rendemos à agenda de Deus. Essa misericórdia que tem origem em Deus, pelos méritos de Jesus, me enchem e me fazem transbordar de maneira que eu necessariamente me torno misericordioso. Até que um dia eu estarei diante do Senhor. E quando eu estiver diante do Senhor, eu não vou apresentar um currículo vitae, mostrando, olha Senhor, como eu fui misericordioso. Tenha misericórdia de mim porque eu fui misericordioso, não. Lá será visto como eu fui curado por este médico, de que o texto falava para nós. Como eu fui curado por este médico, Jesus Cristo estando curado por Jesus Cristo, fiz o mesmo que Ele fez por mim. Me tornei misericordioso, levei aos doentes um remédio chamado Evangelho, para vê-los curados também. Alvos de misericórdia, fomos misericordiosos. Então podemos pensar assim, irmãos, só herdarão o reino dos céus os que forem misericordiosos? E a resposta é não e sim. Não porque não há uma relação direta entre a minha obra e a minha salvação, mas sim porque necessariamente aquele que foi alvo da misericórdia, da graça de Deus, torna-se misericordioso. Sim, porque a obra, a característica do cidadão do reino dos céus, que teve uma experiência com a misericórdia de Jesus Cristo, é que ele se torna misericordioso, necessariamente misericordioso. Portanto, é nesse sentido que aqueles que viram o que sofriam, tiveram compaixão dele, empenharam-se em ter atitudes concretas de cuidado e bênção. Mesmo que esses fossem pessoas que os odiavam, somente estes ouvirão naquele dia, irmãos, venham porque vocês obtiveram misericórdia. Nós vimos aqui uma parábola. Nós lemos uma parábola aqui. Vocês lembram da parábola que nós lemos na liturgia? O homem chega diante do rei com uma dívida enorme. E o rei diz assim, ó, a justiça é essa. Você tem que dar os filhos, as filhas, a esposa. Vai ter que dar tudo para mim. E o que aquele homem fez? Chorou, se prostrou, reconheceu que era incapaz. E o que o rei fez? Teve misericórdia. Disse assim, então tá bom, vai lá, tua dívida está perdoada. Assim que ele saiu, ele se encontrou com um homem que devia um valor muito menor. E aquele homem pediu misericórdia. E aquele homem que foi alvo da misericórdia de Deus, não teve misericórdia. Quando o rei ficou sabendo, e quando aquele homem voltou diante do rei, justiça foi feita. A pergunta, irmãos, é que devemos fazer quando nós chegarmos diante do rei. Embora a misericórdia de Deus não esteja diretamente ligada à nossa capacidade de sermos misericordiosos, a pergunta é: porque fomos alvo da misericórdia de Deus, temos nós sido misericordiosos? Temos tido a capacidade daquele samaritano de ver a desgraça do outro? Ou estamos muito intertidos com a nossa própria vida? Temos tido a capacidade, a sensibilidade de ter piedade e compaixão daqueles que sofrem? Ou será que eu estou o tempo todo olhando para mim e com pena de mim, querendo satisfazer as minhas próprias vontades?
Será que nós temos tido atitudes práticas, concretas, de dar, de doar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso amor a essas pessoas que sofrem? Ou será que o nosso tempo, o nosso dinheiro e o nosso amor têm sido só investidos em nós mesmos, nos nossos projetos de vida? Temos sido pessoas separatistas, preconceituosas, ao ponto de desejar o mal para aqueles que são os nossos inimigos? Ou temos feito como este bom samaritano que, olhando um judeu que o odiava, quando muitos de nós diriam o seguinte: que morra, vai lá, dá o seu tempo, o seu dinheiro, o seu amor àquele homem? Temos vivido assim? Quando chegarmos diante do nosso Rei Jesus Cristo, será que Ele vai dizer para nós: porque você foi misericordioso, você obtém a misericórdia? Para a gente pensar e refletir e praticar. Deus foi misericordioso com você? Então exerça misericórdia em seus relacionamentos. Então, esta misericórdia que se manifesta em você na justiça de Deus em Cristo Jesus, que ela cresça dentro de você. Que você a cultive para que ela cresça, ao ponto de você também exercer misericórdia para aqueles que convivem com você. Comece lá na sua casa. Comece lá com a sua esposa, com o seu marido. E essa palavra é para mim, irmãos. Eu disse isso no início. Que a gente comece lá na nossa casa, sendo misericordiosos. E aí, irmãos, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas tem a justiça e tem a misericórdia. Devemos ser justos e misericordiosos. Esse não é para a gente tratar aqui. Mas comece dentro da nossa casa. Seja misericordioso. Seja sensível. Deixa de ser egoísta. Sensível às dificuldades das pessoas que estão lá contigo. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua igreja. Uma segunda questão: busque o coração misericordioso, cheio de compaixão, livre de preconceitos e com ações que geram vida nas pessoas que cercam você. Há aqueles que nós vemos como inimigos e que muitas vezes nós agimos com desprezo. O Senhor está nos chamando a nós olharmos, mesmo esses que nós olhamos muitas vezes e consideramos pessoas talvez que não tenham a mesma grandeza de nós, e a gente religioso, a gente tem essa tendência de a gente fazer este julgamento, dizer: poxa, coitada daquela pessoa, não é como eu, não é justo como eu, não é crente como eu, não é um servo do Senhor Jesus como eu, que dizimo, que estou na igreja, que faço o trabalho do Senhor. E muitas vezes nós agimos de maneira preconceituosa, rejeitando essas pessoas. Então busque um coração misericordioso, cheio de compaixão, livre de preconceitos. Não estou dizendo que você vai concordar com o que a pessoa faz, mas que você deve agir com misericórdia, como Jesus fez, estando junto daquelas pessoas, porque elas estavam doentes e buscando a transformação delas. Qual a pessoa ou grupo que se encaixa nessa ideia de inimigo para você? Queria que você pensasse sobre isso. Quem é o teu inimigo? Ou essa pessoa, ou esse grupo de pessoas com quem você tem dificuldade? Que Deus te chame, que Deus te chame a olhar com misericórdia. Queria que você pensasse sobre isso e que nós orássemos sobre isso. O Senhor nos convida a sermos misericordiosos nesta noite. Vamos orar? Você fica de pé.